crianças! Vamos para a nossa aula de Ciências da Natureza do livro 4, tá bom? Vamos começar Ciências da Natureza do livro 4. O que são plantas? Nós já falamos um pouquinho sobre as plantas, mas vamos voltar agora trabalhando melhor elas. Você já percebeu que estamos rodeados por plantas? Elas estão na nossa casa, nas calçadas, nos parques, etc. São importantes para muitas coisas, mas principalmente para a qualidade do ar que nós respiramos. As plantas são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, utilizando principalmente o gás carbônico, água e energia da luz do sol. Elas retiram água e sais minerais do solo por meio de suas raízes. As folhas captam energia solar, absorvem gás carbônico do ar e liberam gás oxigênio, fundamental para a maioria dos seres vivos. Então, olha só a importância das plantas. Então, aqui, ó, ela recebe a luz do sol. O dióxido de carbono, as folhas dela capta, ela faz um processo de fotossíntese e ela libera gás oxigênio. Aí aqui nós temos a raiz da planta, a água e os minerais que o solo proporciona para ela. Por isso que muitas vezes e muitas pessoas gostam de acordar por volta das 4h30, 5 horas da manhã, porque dizem que o gás que o ar está mais fresco, com cheirinho de terra molhada, ou então com cheirinho, sem ser esse cheiro de poluição que a gente fala, o ar está mais fresco, esse é o termo que muitas pessoas usam. Porque a planta, ela durante o dia, ela absorve todo esse gás, esse ar poluído que nós geramos ao longo do dia e ela processa, ela faz um processo de fotossíntese, que é um processo de transformação desse gás que libera como gás oxigênio, um gás bom para a gente respirar, um gás saudável para nós respirarmos. Aliás, é o único gás que podemos respirar que é saudável na atmosfera, tá, gente? Algumas plantas são parasitas e obtêm o seu alimento de outra planta. Há ainda as plantas que complementam sua nutrição capturando pequenos animais, como as plantas insetívoras, ou mais conhecidas como plantas carnívoras. Então aqui, ó, nós temos uma planta parasita. Se você já foi num muro muito grande e viu aquelas folhas, plantas bonitas e esse monte de negocinho em cima, essas daqui são plantas parasitas, certo? E aqui, ó, é uma planta insetívora, no caso, uma planta carnívora. Ela se alimenta do mesmo que a outra, mas para completar a nutrição dela, ela precisa de pequenos insetos para complementar a alimentação. Aí tá falando assim, ó, cite uma planta que há em sua casa, desenhando-a para poder conversar sobre ela com os colegas e o professor. Então você vai desenhar aqui uma planta que tem na sua casa. Só que eu quero complementar esse desafio aqui de vocês, certo? Vou falar ele aqui agora na página 201. Como os animais, as plantas também apresentam um ciclo vital. Descreva o que está acontecendo com a planta no decorrer das fases 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu quero que você faça? Que você pegue 2 grãos de feijão ou 3. Você vai colocar esse grão de feijão dentro de um copo de plástico transparente. Se você quiser, você vai colocar algodão molhado em cima ou você vai colocar um pouquinho de terra. E aí nós vamos acompanhar o processo de crescimento dessa planta. Então, ó, você pode fazer ela com algodão, que você vai conseguir acompanhar melhor, certo? Você vai colocar algodão embaixo, colocar 3 grãozinhos de feijão, algodão em cima, vai fazer uma caminha para esse feijão.
e vai regar ele e colocar em um lugar que tenha luz do sol, porque a planta ela precisa da luz do sol, certo? E aí você vai acompanhando. Você vai colocar no seu caderno de ciências da natureza. Aí você vai, a resposta aqui você vai colocar feito no caderno, tá? No seu caderno de ciências da natureza, você vai acompanhar o ciclo de crescimento dessa planta. Então, ó, dia 1, a planta, eu plantei ela e coloquei no sol. Dia 2, essa planta continua. Dia 3, ó, começou a querer sair um brotinho aqui do feijão. E aí você vai escrevendo no seu caderno. Vai colocar o desenvolvimento da planta. Então você vai colocar dia 1, o que você fez? No dia 2, só reguei. Dia 3, não aconteceu nada. Você vai colocando o desenvolvimento. Separa uma folha, fala assim, ó, plantação do feijão. Aí você vai escrevendo essa experiência científica que nós vamos fazer, tá? Então, esse daqui nós vamos fazer, vai durar um dia? Não, vai durar mais de uma semana, porque até a planta chegar nesse quarto estágio aqui, leva alguns dias. Eu vou fazendo junto com vocês pra gente ir acompanhando, tá bom? Eu não, vou sugerir pro meu filho fazer com vocês, pra ele conhecer como que é o crescimento de uma planta. Mas aí nós vamos fazendo juntos, tá? Aí aqui, ó, ative a memória. As plantas são seres vivos. Aí você vai me dar a resposta aqui correta. O que as plantas precisam? Qual que é a resposta correta aqui, ó? Nessa 3, qual que é a resposta que você me diz correta? E aí, na página 202, procure uma planta e depois de observá-la cuidadosamente, preenche a ficha. Então, essa daqui já é uma planta que já tá, uma planta da mamãe, que já tá brotada, não é igual a nossa experiência, tá bom? Você vai colocar a data, onde estava essa planta? Aí você vai falar no quintal da minha mãe, enfim, vai dizer onde estava a planta. Qual é a cor das folhas? Você vai escrever. Desenhe as folhas no espaço abaixo, então você vai desenhar, certo? É possível ver a parte da planta que aprende no solo? Você vai responder. Do que a planta precisa para viver? O solo estava seco ou estava úmido? E desenha a planta no espaço abaixo. Aí você vai desenhar a planta aqui do jeito que você consegue, tá bom? Não se esqueça de fazer a nossa experiência. Nós vamos plantar um feijãozinho, certo? Não se esqueça de fazer a nossa experiência e juntos nós vamos acompanhar como que vai ficar esse crescimento desse feijão e façam essa experiência que aí no chat eu vou perguntar como foi, o que você sentiu de fazer essa experiência, tá bom? Amores, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.